Fala, meus queridos! Tudo bem com você? Espero que sim. Queridos, quero compartilhar uma experiência com vocês que foi um dos pilares da minha conversão. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, quando eu contei do meu testemunho, né? Então, você sabe que uma pessoa que ela se envolve com as drogas, assim, no começo ela consegue até controlar, né? Dizendo, hoje eu não vou usar droga, não vou fazer. Você conhece? Só que chega uma altura que você já não consegue ter esse domínio. Por quê? Porque a droga ela entra no teu organismo, entra no teu corpo e você acaba sendo dominado por ela. Então por isso que a pessoa fala que a pessoa ela é dependente química, né? Então ela se torna dependente daquilo. Então todo dia você precisa de usar droga. Só que a questão é que para mim poder fazer isso, aí eu comecei a vender as coisas que eu tinha, né? Aí foi essa época que eu comecei a vender roupa, até no inverno, gente, pra vocês terem uma ideia como que o diabo é sujo. No inverno, blusa, morrendo de frio, mas para conseguir uma pedra de crack, vendia por 10 reais, blusas que minha mãe e meu pai pagavam caro, né? Então, assim, o inimigo já estava me destruindo. E nessa época, eu comecei a sentir cada vez mais vontade de estar na igreja, de se converter, né? Levando em conta que eu falei para os irmãos que minha mãe que é o principal pilar da minha conversão, aquela que orava, que buscava, que intercedia pela minha vida, né? Juntamente com meu pai também. Então, nessa época, o Espírito de Deus já começou a trabalhar no meu coração. E para quem já foi usuário de drogas ou está usando drogas, sabe que a maior pressão que você tem não é a hora que você está usando, mas é a hora que o efeito está acabando, que bate o arrependimento, bate a frustração, bate a tristeza porque você fez coisa errada. Você vendeu a tua roupa, vendeu as coisas que você tinha e foi embora por causa de droga e não durou 10 minutos. É uma coisa muito rápida e isso estava me destruindo, consumindo a minha vida. E toda vez que eu passava assim na frente de igreja, quando eu ouvia os louvores, aquilo mexia muito com o meu coração. Eu sentia algo que eu não sentia no mundo, não sentia ouvindo música do mundo, não sentia embalada. Aquela paz que quando eu ouvia os louvores, a adoração, me trazia muita paz, né? E a minha mãe nessa época, ela estava na Deus de Amor. E ela estava sempre orando, e ela sempre vinha falando para mim a respeito de revelações, né? Foi revelada que o inimigo queria que você fosse um mendigo e tal, e sempre revelando, e eu era meio cético a respeito desse tipo de coisa de revelação, né? Não acreditava muito. Inclusive, meu irmão, o Alberto, que hoje é pastor, né? Meu irmão caçula, mas já é maior do que eu, né? Mas ele também estava na igreja, e um dia ele teve uma experiência dentro da igreja, que ele viu uma visão de olho aberto, eu entrando dentro da igreja com um terno preto, uma Bíblia, e cumprimentando a paz do Senhor, meus irmãos, né? E aí ele veio contar essa experiência que ele teve para mim. Meu irmão, eu fiz pouco caso dele, não quis nem saber, ele entristeceu muito até, porque eu não estava nem aí, meu negócio era droga, bagunça, fervo, e eu não estava nem aí. Só que Deus começou a trabalhar no meu coração. O Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida, e aí eu comecei a frequentar até a igreja, ia na igreja. No começo ia embora, né? Ia lá só porque tinha umas meninas, ia lá só para ver as meninas. Assim, as pessoas, vamos na igreja, tentando me converter. Eu não ia nem. Só que um dia eu comecei a ir, e quando eu sentava na cadeira da igreja, as pessoas começavam a louvar. Aquilo me prendia no banco e passava um filme. E eu falava assim, naquele momento que a glória de Deus estava na igreja, eu pensava, meu Deus, eu quero mudar de vida, eu quero me converter, eu preciso fazer alguma coisa para me converter. E dava aquela vontade de mudança, só que eu saía da igreja, já acendia um cigarro, já ia usar drogas, já ficava 3 dias de volta, e aí me arrependia, e aí também. E foi acontecendo isso várias vezes, só que daí eu comecei a ter alguns sonhos, diferente do que eu tinha, né? Uns sonhos onde eu estava sempre se dando mal, sempre alguma coisa acontecia. Sabe aquele sonho quando a pessoa ela tá caindo de um prédio, de um morro, de uma montanha, e antes de cair ela acordava? Pois eu não acordava. Eu batia, me arrebentava, eu chegava a sentir as dores, né, daquilo lá, e tudo aquilo começou a me preocupar e a trazer um certo temor das coisas de Deus. Comecei a ver espíritos
demoníacos de olho aberto, pessoas se manifestavam e falavam comigo que me odiavam, que queria me matar, que ia me destruir, e tudo aquilo eu comecei a entender que era o inimigo querendo me matar e me destruir, e a minha alma gritando dentro de mim, pedindo socorro, pedindo misericórdia, mas eu não tinha força, queridos irmãos, eu não conseguia fazer nada para mudar o quadro daquela história. Foi aí que eu tive uma experiência com Deus, que foi o principal pilar também para a minha mudança. Foi quando, queridos irmãos, eu vim depois de ter usado droga, né, ter gastado tudo que eu tinha, vendido a minha roupa, o desespero bateu conta do meu coração. E aí, nesse dia, eu entrei no meu quarto, conversei do jeito que eu sabia, falando, eu quero mudança, me ajuda, né? Eu quero sair dessa forma, não consigo. E quando eu deitei na minha cama, irmãos, foi fração de segundos. Quando eu deitei, a sensação minha é que o meu espírito saiu do meu corpo. Sabe? É como se eu deitasse o meu corpo, o espírito saísse de mim, e ele saiu, e ele foi no velório. E quando eu cheguei no velório, um espírito naquele velório, meu irmão estava ao caixão, tinha as pessoas ali chorando, tudo. Quando eu olho para o caixão, era eu que estava morto. Era eu que estava lá e eu olhei aquela cena e me deu um choque de realidade. Eu vou dizer para vocês, eu já era feio e judiado. Vivo, morto, misericórdia. Com os algodãozinhos ainda no nariz, sabe? Com aquela telinha, tudo como se fosse um velório perfeito. E eu vi aquele velório e era muito real aquilo que eu estava vendo. Queridos, eu vi eu morto. Eu estava morto, realmente morto naquele lugar, o meu espírito fora do corpo, eu em desespero, e daí comecei a sentir um arrepio horrível, uma sensação de morte, como que eu estivesse indo para o inferno, que logo a minha alma estava descendo por um buraco. Daqui a pouco eu ouvi uma voz lá atrás de mim, que disse, para onde vai a tua alma agora? Quando eu ouvi esta voz, que aquela sensação começou a ficar horrível, eu voltei para o meu corpo. Quando eu volto, eu olho e vejo que não era real, tinha sido um pesadelo, mas é parecido muito real. Não foi um pesadelo, foi uma visão que Deus me deu. Ele me levou, meu irmão, era o que ia acontecer comigo se eu não tomasse uma posição a partir daquele dia. E quando isso aconteceu, queridos, no outro dia eu já acordei, já diferente, entendendo que Deus estava me chamando e que era hora de eu fazer alguma coisa a mais. Eu precisava melhorar, eu precisava fazer algo para que acontecesse aquilo que Deus estava dizendo para a minha vida. E foi essa experiência que eu tive, que me trouxe força para me começar a ir para a igreja. E aí eu tive, onde eu ouvi a voz de Deus, que também é uma outra experiência, que eu vou contar, né? Eu ouvi novamente a voz do Senhor, e aí eu comecei um processo de libertação, e aí eu vou contar para vocês no próximo vídeo como eu fui liberto do crack, da cocaína, sem precisar de ser internado numa clínica de recuperação. Nada disso foi necessário e eu vou contar, viu? Que Deus abençoe você. Se esse vídeo foi de importância para você, compartilhe ele com outras pessoas. Você não é inscrito no canal? Se inscreva aí, deixa o teu like, aciona o sininho para que quando os outros vídeos vir, você possa acompanhar. Eu tenho certeza que todas as experiências que eu vou compartilhar com você vai edificar a tua vida e vai te trazer paz e vai te trazer vitória, viu? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.